vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, Deus abençoe cada irmão, Deus abençoe a igreja. Nós estamos dando mais início a um culto de pregação do Tabernáculo Brana, da cidade de Araxá, Minas Gerais. Ministério Está Escrito. Vamos dar início a mais uma reunião de culto de pregação para transmitir a mensagem. Amém? Deus possa abençoar todos quantos estarão conosco e aqueles que depois irão ouvir, assistir esse vídeo. Amém. Bem, nós vamos tomar São João 14, a partir do versículo 4. Depois nós vamos ler um versículo em Isaías 35. Isaías 35 depois. Agora São João 14, versículo 4 em diante. Que Deus possa nos ajudar. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vós me conheceste a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Isaías 35, versículo 8. Diz Isaías aqui, né? E ali haverá um alto caminho. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Não será para aqueles mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. E os loucos errarão. Amém.
bondoso Deus e Pai celestial, Deus de todo poder, de toda bondade, o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Deus. O Senhor possa, ó Deus, ungir os meus lábios. Possa o Senhor circuncidar os ouvidos de quem ouve, Senhor. De quem porventura vão ouvir essa mensagem, o Senhor possa circuncidar os ouvidos. Que a minha mente, ó Deus, seja a tua mente, e a minha boca, ó Deus, seja a tua boca. Que a tua mente, ó Deus, seja a minha mente, Senhor. E minha boca, a tua boca, para que essa mensagem possa ser pregada, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos levando essa mensagem, pregando. Que Deus possa nos ajudar. É desde que o homem caiu lá no Éden, que ele caiu, foi jogado ali para fora. Ele sempre tem tentado voltar para lá novamente. Então o homem por si mesmo tem procurado criar um caminho de volta, querendo voltar. Mas sempre o homem quis fazer o seu recurso próprio. Ele queria voltar, mas assim com a sua maneira, seu jeito, através da sua mente, seu próprio entendimento, criando para ele uma religião, criando uma religião para ele, para que ele pudesse voltar. Mas Deus não aceitou a maneira do homem. Deus não aceitou. Deus teria que ter a maneira de Deus. A única maneira de poder voltar é através do sangue derramado. De outra forma, o homem não voltaria. Porque, como diz Paulo, na carta aos Romanos, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus proveu um caminho, uma maneira do homem poder voltar. Bem, nós estamos tomando da mensagem o caminho de Deus feito para nós. A mensagem, o caminho de Deus feito para nós, a partir do parágrafo 9, final do parágrafo 9, nós vamos prosseguir com essa mensagem. Que Deus possa nos ajudar. Então, disse o profeta, ele disse assim: se você não temesse, então o medo, observe isso, medo é a coisa pior que existe.
Então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar nas pessoas. Medo. Ah, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de crer de uma maneira errada. Eu tenho medo de fazer algo errado. Aí Satanás coloca o medo no coração da pessoa. Esse pregador da primeira, segunda puxada, eles têm medo de pregar. Eles têm medo de pregar. Eles têm medo de errar. Então, quando chega naquela parte que ele precisa de pregar, que é os selos, trazer os selos, os trovões revelados, essa terceira puxada de hoje, logo eles têm medo e não pregam, por causa do medo, né? Então, quando a gente estava ali na primeira e segunda puxada, nós não via pastor pregar sobre essas coisas. Não via. A única coisa que o pastor Joaquim fazia lá em Goiânia era ler o selo para a igreja. Ele simplesmente lia o selo, né? Ele lia, né? E para a igreja, mas ele não tinha coragem de entrar no assunto. Por causa de quê? De medo. Então o medo se torna a pior coisa que o homem pode ter, é o medo. Satanás coloca o medo na pessoa. Então a pessoa tem que ser encorajada, tem que ter coragem. Até mesmo o pregador, para pregar, ele tem que ter coragem. Se ele for uma pessoa temerosa, ele não vai conseguir trazer a mensagem. Eles ficam mais com rudimentos, como nós presenciamos isso por muitos anos, ficava só no rudimento, ficava patinando em gelo fino e nunca chegava a lugar nenhum. Não chegava a lugar nenhum, né? Mas quando veio a abertura da palavra, então agora nota bem que coisa, né? Deus tinha que levantar um homem, porque até o ano 2000 ninguém teve coragem de mexer nesse assunto. Não teve. Até o ano 2000 ninguém teve coragem de mexer. Grandes pregador, muito inteligente, estudado, conhecedor, mas ninguém tinha coragem de entrar nesse assunto. Deus teve que levantar um homem corajoso para entrar nesse selo, para falar sobre o selo, para pregar sobre o selo, para mexer naquilo que o irmão Brana não pôde pregar, não pôde falar. O próprio Deus disse para o irmão Brana: não digas nada a ninguém. Esta é a terceira puxada. Essa é a terceira puxada. Não diga nada a ninguém. Não podia ser dito. E aquilo
por sua vez, como Deus disse que era a terceira puxada, que não era para dizer nada para ninguém, aquilo levava os pastores a ficar temeroso. Aí eles pensavam assim, se Deus disse para o profeta não falar nada, eu que vou falar? Se ele diz para o próprio profeta, não diga nada para ninguém, e eu que vou falar? Não vou falar não. Se fosse para falar, o profeta falava. Se o profeta não falou, eu vou falar? Que coisa, né? Tá certo? Então, isso causou medo. Medo nas pessoas. Olha, causou temor, medo. Eles se acovardaram. Não falaram desse assunto. Não falou dos selos revelados. Mas Deus teve então que trazer uma só pessoa para fazer isso. Por que não trouxe outros? Todos estavam temendo. Todos eram temerosos. Como ali em Goiânia, quase 300 ministros, mas eles tinham medo. Eles tinham medo de falar. Ninguém tinha ousadia de falar. Mas Deus, entre aqueles todos os pastores, Deus encontrou um homem que esse teve coragem de falar. Ele teve coragem de entrar nos selos. Ele teve coragem de pregar aquilo que Deus falou para o profeta, não diga nada para ninguém. Ele teve coragem de falar, porque ele pôde entender então, né? Deus abençoe o Tabernáculo Brana de Belém, está assistindo. Deus abençoe o Tabernáculo Brana de Belém. Deus ajuda os irmãos aí, né? Agora observe. Eu tenho coragem de falar aquilo que o profeta não pôde falar. Agora, se nós for olhar no sentido da lógica, olha, se o profeta não falou, eu vou falar? Então é melhor eu ficar calado. Isso era o centro da lógica. Era o senso. Mas quando veio esse mensageiro, esse homem, ele foi um contrassenso. Falar aquilo que o profeta não pôde falar. Aí eles não entenderam que não era para falar para os americanos, para a igreja da América, para falar para o povo pentecostais, porque eles já tinham rejeitado o profeta. Eles aceitaram a primeira e segunda puxada. Eles aceitaram. Eles imitaram a primeira e segunda puxada. Tinha grandes pregadores, mas quando entrou na terceira puxada, eles rejeitaram o profeta. O profeta diz assim: mais de 1000 amigos me deixaram. Foi ali aonde que eles jogaram Jesus para fora. Bem no final da era de Laodiceia, quando a luz se apagou, a escuridão que se veio, aquela escuridão, como mostra ali na foto, aquela escuridão, quando eles rejeitam a abertura dos selos, rejeitam o Filho do Homem. Então,
Eles queriam o profeta para a cura, para ser abençoado, mas não queriam o Filho do Homem. Jesus Cristo, eles rejeitaram. Foi ali quando eles rejeitam o profeta, rejeitam a mensagem, é onde que eles julgaram Jesus para fora. E Laodiceia entrou numa escuridão total. Tudo se escureceu. Está vendo isso? E eles não tiveram coragem de enfrentar. Veja, não tiveram coragem. Deus abençoe a irmã Irineia Costa, está nos assistindo. Deus te abençoe, minha irmã. Agora observe. Grandes homens não entenderam nada. Quando na abertura do 7º selo, o tabernáculo Brando estava cheio de gente. Tinha gente pendurada até pelas janelas, gente de fora. O povo entrou ali para ver a pregação do 7º selo e não entenderam nada. Porque quando foi na abertura do 7º selo, o irmão Brana disse assim: havendo o cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio. Gente, não tem nada escrito. E o irmão Brana não falou. Era uma revelação. Está vendo isso? Por isso que tinha que ter o ministério da noiva. Perguntas e respostas sobre cera diz: irmão Brana, a noiva terá o ministério após a sua partida? Ele seguro. Vai ter o ministério da noiva. Então aquilo que Brana não pôde falar, que não pôde explicar, que estava sobretudo escondido, estava escrito, mas o povo não entendia. Aí o ministério da noiva iria trazer essa revelação. E o ministério da noiva é Apocalipse 10, de 8 ao 11. Este é o ministério da noiva. Apocalipse 10, de 8 ao 11. É o ministério da noiva. Agora a noiva podia falar. A noiva poderia declarar tudo isso. Porque ela comeu o livrinho. Quando ela come o livrinho, toma o livro da mão do anjo, que está com os pés na terra, outro no mar, ela come o livrinho. Aí ela tem a mente aberta para falar, para entender, para compreender o 7º selo. Aí foi aonde estava escrito e trouxe isso para nós. Mas Deus teve que levantar um homem corajoso, um homem que tinha coragem, que tinha determinação, que não tinha medo, que não importava de nem mesmo ficar sozinho. Ele levantou e começou a pregar esse 7º selo. Pregou durante uns 2 anos. Ninguém mais pregou sobre isso durante 2 anos. Era somente ele que pregava durante 2 anos. Ninguém teve coragem de pregar. Por isso que o medo é a coisa mais terrível que possa ter a pessoa. Medo. Eu não posso ter medo de pregar. Se eu tiver medo de pregar, é melhor eu não subir nesse púlpito. Não. É melhor eu deixar disso. Não subir aqui. Se eu tiver medo de pregar.
Deus tem chamado para ser homens corajosos, homens valentes, homens determinados, homens que sabem falar, que sabem pregar, que sabem ensinar. Deus tem levantado um homem para fazer isso. Então, para mim estar aqui, para reprofetizar outra vez a mensagem do sétimo anjo, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de falar, de pregar. Irmã Ilha Barbosa está nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Sua família, sua casa. Está vendo isso? Então o irmão Branham veio e disse: então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. O homem medroso, ele é um covarde. Ele é um covarde. E Deus não aceita covarde na sua obra. Deus nunca chamou um covarde para a sua obra. Sempre Ele chamou pessoas determinadas para trazer esta mensagem. Isso é maravilhoso, né? Tabernáculo Brana de Sapucaia está nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ajude. Todos quantos estão assistindo ali do Tabernáculo Brana de Sapucaia. Mas isso é maravilhoso, irmão. Então Deus tem chamado homens valentes, corajosos, porque medo é de Satanás. Medo é o diabo que coloca. Nós não podemos ser pessoas medrosas, covardes, mas para sermos pastores, irmãos corajosos, que não tem medo de trazer o que está escrito. É trazer o que está escrito. Gente, isso ficou fácil para nós. Para nós, os pastores. Porque eu, como pastor, eu não tenho mensagem. Eu não tenho mensagem. Eu tenho que me afirmar na mensagem do sétimo anjo. Aonde que eu tenho que me afirmar? Porque eu não tenho mensagem. Se eu não tomar a mensagem do profeta, eu não tenho mensagem para pregar. E se eu vou tomar a mensagem do profeta, eu tenho que trazer o que está escrito. Eu tenho que trazer o que o profeta trouxe. Eu tenho que falar o que o profeta falou. Porque o próprio profeta falou isso. Até mesmo o pastor Osmar, nas suas mensagens, disse isso. Que nós temos que falar o que o profeta falou. O pastor Osmar disse isso. E o Ibrana disse assim: vocês ficam com o que eu falei. Agora, eu não vou acrescentar nada aqui para ajeitar as coisas. Não. É como está escrito. Aí alguns que entram na minha live para ver erros, né? Procurar erros, então que vá discutir com o profeta. Amém. Então vai falar com o profeta. Porque se eu pregar o que está escrito aqui, eu deixo com o que o profeta falou. Ah, eu não aceito. Problema seu com o profeta.
É problema se eu não aceitar. Eu vou falar o que está aqui. Eu não fui chamado para ser um covarde em cima do púlpito. Para ser um covarde, não. Mas para ser um pastor determinado. Ah, pastor, você vai ficar sozinho. Bem, quem foi lá atrás que pregou a mensagem que não ficou sozinho? Que quase ficou sozinho de tudo. Veja Paulo, os apóstolos, até mesmo Jesus, todos abandonaram. Quantos que ficaram com Jesus? Todos eles, o antigo, mataram os profetas. Chegou até a matar os pregadores. E agora? Ah, você vai pregar o que o profeta falou, a verdade que o profeta... Você vai ficar sozinho. Ah, então eu vou ficar com medo, eu não vou pregar não. Serei tão covarde? E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. Ficaram de fora os covardes, os tímidos. Não. Tem gente que fala assim, se você for pregar a verdade, o povo vai embora. Não, meu, você vai fazer o quê? Se o povo com a verdade foi embora, que não era de Deus, não era eleito. Deus abençoe o pastor Josué Brana, Josué Costa está nos assistindo. Deus te abençoe, pastor Josué. Agora veja, Satanás pode colocar nas pessoas medo, o profeta diz aqui. Medo. E eu não quero ter medo. Não. Agora, esta semana, eu tentei provar através das escrituras que o homem que é nascido de novo, do reino de Deus, não tem nada a temer. Veja, o homem do novo nascimento, ele não tem nada a temer. Ele não tem que ficar com medo. Mas o homem, no velho natureza, do velho nascimento, da velha natureza, ele é um homem medroso. É um homem covarde, na velha natureza. Ele é desencorajado. Ele tem medo. Por isso que de Jesus em São João 3, ele disse para Nicodemos, necessário é que o homem nasça de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus, que é o Espírito Santo. Não pode entrar se ele não tiver um novo nascimento. Então, quando ele tem esse novo nascimento, ele não é um homem temeroso. Ele não é um covarde. Ele é o homem do novo nascimento. Você está absolutamente, seguramente salvo em Cristo. Ora, gente, eu vejo que tem muita gente que preocupa com a vida dos outros. Quer preocupar com a vida do irmão lá, o outro ali, mas esquece de preocupar com a vida dele mesmo. Nós vemos que essa hora que nós estamos vivendo é uma hora muito difícil.
que nós estamos em contagem regressiva. Nós já estamos em contagem regressiva. O tempo acabou. Nós hoje não temos mais em carne viva um mensageiro, uma só pessoa para trazer essa mensagem. O último mensageiro, começo de 2004, ele se foi. O último ungido de Deus. E ele não determinou nenhum outro para substituir ele. Não. O ministério de João era dele. Estava com ele. Vendo isso? Quando Branham, antes de partir, ele disse, vai ter outro que vai levar essa mensagem. Mas quando ele partiu, ele disse assim, não vai ter outro num determinado lugar. Não. Agora o ministério é da noiva. É do quíntuplo. É da noiva. Que ela tem que tomar essa mensagem e reprofetizar outra vez. Então nós estamos agora num tempo difícil. Tempos trabalhosos. É hora de nós despertarmos. Despertamento para a hora que nós estamos vivendo. É hora de nós cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos. É hora de nós viver essa vida cristã nós mesmos. E ficar com muitas coisinhas na internet. Ficar com coisinhas na internet, falando um do outro, defamando, coisas assim. Gente que entra na minha live, para depois entrar no Facebook para me defamar. Cuida de ti mesmo. É hora de eu cuidar de mim mesmo. Operar a minha salvação. Vigiar e orar. Qualquer dia dessas manhãs, nós seremos transformados e o rapto se dará. Vamos parar de muitas coisinhas. Vamos ter temor no nosso coração. Vamos amar. Amar um ao outro. Ter amor. Obedecer às Escrituras. Irmãos, não falais mal uns dos outros. Quem fala mal do outro não cumpre a lei, abole a lei. Não falai mal. Não defama ninguém. Não critica ninguém. Vamos viver a palavra. Viver essa mensagem. É a hora que nós estamos vivendo. É a hora que nós temos que ter o coração cheio de temor. Você está absolutamente seguro. Há uma segurança para o eleito. O eleito sabe aonde ele está firmado. Ele está sob a rocha das eras. Está além da cortina de pele de texugo, na glória da Shekinah. O eleito está ali. Não adianta falar. O eleito vai ser salvo. Seguramente salvo, aqui você está, depois do novo nascimento, o irmão Branham disse aqui, você está absolutamente seguro, salvo em Jesus Cristo. Você tem o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, da mensagem do dia, o novo nascimento da mensagem do dia. O Espírito Santo hoje, você está salvo.
Você está com a sua salvação determinada. Não importa o que o povo fala de mim, o que o povo pensa de mim, eu estou seguro. Todos aqueles que o Pai me dá, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir a mim, se que o meu Pai chame. O Pai tem que guiá-lo até mim. Irmão, ninguém chega a este lugar se não for por Deus. Se Deus não trouxer, não chega. Não adianta. Muitos querem entrar. Muitos querem se tornar um crente da mensagem e entrar. Mas se não for chamado, eleito, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, a pessoa não entra. Não vai. Muitos podem se tornar um crente de uma ou de outra igreja, mas neste corpo místico da noiva, nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é essa noiva, batizado por um batismo neste corpo, é só aqueles que são chamados por Deus. Não adianta. E aqueles que tem que ser. Ninguém tira ele. Ninguém derruba ele. Ele vai crer da maneira certa. E aquele que vem a mim, olha, de modo algum eu o lançarei fora. Meu amigo, se você uma vez entrou neste corpo, se esse tempo que nós estamos vivendo, você entrou nesse corpo, de maneira nenhuma você vai sair. Não há maneira de você sair. Não há maneira de você cair. Não há maneira de você apostatar. Você está firmado em Cristo. De modo algum lançarei fora. Deus nunca te rejeitará. Como diz o profeta, Deus não pode te salvar hoje e te perder amanhã. O profeta diz que não. Ou você é salvo ou você não é. É a hora que nós estamos vivendo. É a hora de nós ter temor, reverência, amor. Ninguém pode arrancá-lo das minhas mãos, das mãos de meu Pai, disse Jesus. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar do meu coração essa revelação que Deus me deu, dos trovões revelados, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Ninguém pode tirar isso do meu coração. Eu não cheguei a este lugar com meus méritos próprios, não. Foi Deus quem me trouxe a este lugar. Ninguém é maior do que Ele. Aquele que ouve as minhas palavras e que naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe, quem ouve a minha palavra, não é quem escuta, não, irmão. Não é aquele que escuta a minha palavra.
Escutar, qualquer um pode escutar. Vai para a igreja e escuta. Mas ele disse assim, aquele que ouve a minha palavra, ouvir é crer, é aceitar. A palavra ouvir é crer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que ouvir, aceitar, crer, posicionar. Isso que é a palavra ouvir. Não escutar. Tem vida eterna, não entrará em condenação. Nada pode te condenar. Não tem jeito de você ser condenado se você crer na palavra, crer em Jesus Cristo, crer na Bíblia, crer na mensagem da hora. Não tem como ninguém te condenar. Você não pode ser condenado. Mas aquele que não crê, já está condenado. Porque não creu. Mas se você creu, tem vida eterna. Mas creu em quê? Na mensagem de Lutero? Na mensagem de Wesley? Dos pentecostais? Não. É crer na mensagem do dia, da hora em que Deus está trabalhando. Nessa luz do dia, nessa mensagem do dia. De Apocalipse 10, de 8 ao 11, crer que João comeu o livrinho, reprofetizou outra vez, é crer nisso, tem vida eterna. Nós temos que saber a hora que Deus está trabalhando, como que Deus está trabalhando. Nós não podemos ser aqueles crentes que ficam para trás, não. Nós somos aqueles que crêem para a vida eterna. Veja, mas passou da morte para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem, não terá, mas tem vida eterna. E nós somos alimentados com a infalível palavra do Filho do Homem. Não é tomar, aqui não quer dizer tomar aquela ceia, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho que nós vamos tomar agora mesmo. Não, não é isso não. Comer a minha carne e beber o meu sangue, se for isso, a primeira e segunda etapa tem vida eterna, porque eles comem e bebem também. Isso é um símbolo. É em memória. Está vendo isso? Uma pessoa, mesmo ela estando errada, ela pode tomar essa ceia, ela toma. Mas comer da carne do Filho do Homem, comer da palavra do Filho do Homem. Agora você que está na internet, você sabia que a ceia neste momento está sendo servida? A ceia agora está sendo servida, é a palavra. Você está comendo agora a palavra. Mas como a palavra é pelo ouvido. Nós como a palavra é pelo ouvido. Tá vendo? Nós como dessa carne do Filho do Homem é pelo ouvido, é a palavra falada, a palavra pregada, a palavra da hora. Você está sendo saciado. Você chega aqui cansado na igreja, faminto, desejoso de ouvir uma palavra, desejoso de ser abençoado. Vem a palavra feita carne num homem, num pastor, num evangelista, traz a mensagem e você se alimenta dessa palavra. Do sangue, que a palavra é o sangue, ela é alimento, ela é sangue, ela que nos limpa, ela que nos purifica. Somos salvos pela graça, limpos pelo sangue, libertos pela palavra. É o que nós somos.
Então, cada culto que nós vemos, cada culto que você participa, você, irmão, que não gosta de ir na igreja, não quer ir na igreja, muitas das vezes, eu já vi gente morando do lado da igreja, conheço, que não vai na igreja, que não gosta de ir. Quando nós vamos na igreja, nós vamos para alimentar a palavra, da palavra falada, da palavra pregada, ser limpo pelo sangue. Isso nos liberta, nos dá ânimo. É essa ceia que nós estamos tomando nessa hora. Agora a ceia normal é um símbolo, é em memória, é uma lembrança do Calvário. Vendo isso? Todos tomam. Primeira e segunda etapa, outros desses grupos, tomam essa ceia. Jesus diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. Porque você come, você crê, você ouve, você obedece, você posiciona, você conserta a sua vida. Você conserta a vida. Que a palavra vem para revelar. A palavra vem para discernir o segredo dos corações. Aí você chega na igreja e fala, oh meu Deus, Deus falou comigo hoje. Ela revela o segredo dos corações. E a pessoa corre para Cristo. Para ser perdoado, para ter graça, para ser posicionado. A palavra nos limpa. A palavra é pregada para nos limpar. Não terás, mas tem no presente vida eterna. Meu Deus, se você, irmão, tem vida eterna, se eu tenho vida eterna, descansa. Fica descansado. Fica despreocupado. Fica seguro. Eu ressuscitarei, disse Jesus, no último dia. Tá para acontecer qualquer hora, tá? Qualquer hora, agora. Qualquer dia dessa de manhã. Tá mais perto do que nunca. Dos irmãos da era serem ressuscitados. Está próximo, qualquer hora. Eu ressuscitarei no último dia. Que coisa tremenda, né? Irmão, se este oitavo Papa, líder católico, vamos dizer assim, é o oitavo, e durará pouco tempo. Agora você imagina, se ele vai durar pouco tempo, você imagina quão próximo ele está. O homem já está velho, já está de idade. Vai durar pouco tempo. E nós ainda vai ficar preocupados em consertar os outros? Traz a mensagem, traz a palavra, deixa o povo se consertar. Porquanto não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção, aos Efésios 1:13, está selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça ele. Se você fala do seu irmão, do seu pastor, de um ministro, você está entristecendo o Espírito Santo. Se você fala do ministro, do irmão, da irmã, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Se você age da maneira errada, vive de uma maneira errada,
não consegue refrear a língua, você está entristecendo o Espírito Santo. Não entristeçais. Faça tudo para agradar a Ele. Eu lembro até num corinho que eles cantavam, né? Eu faço tudo para Jesus gostar de mim. Eu quero ser fiel até o fim, fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Você está fazendo tudo para Jesus gostar de você? Para agradar a Ele? É hora de nós pararmos de tanta coisinha. Ler mais as Escrituras, ler mais a mensagem, ouvir mais os vídeos. O homem foi, mas a sua mensagem ficou. Você tem que ouvir a mensagem. Você não pode parar de ouvir os vídeos. Não pode. Não apenas de um avivamento ao outro, mas até o dia da vossa redenção. O homem de dentro, nós já fomos redimidos. O homem, a alma do novo nascimento, já é uma alma redimida. A única coisa que precisa ser redimida agora é isso aqui, ó. Esse corpo aqui, ó. Ser redimido. Ser glorificado. Eu não vou entrar num corpo glorificado. Não. É o meu corpo que vai ser glorificado. Eu não vou entrar no outro corpo glorificado. Mas o meu corpo que vai ser glorificado. Este mortal. Este que é mortal, cabelo branco, óculos, velho, terá essa redenção, será este corpo glorificado. Está vendo isso? É eu mesmo, é este corpo mesmo. Isso é redenção. Eu vou estar lá no milênio, neste corpo, redimido, glorificado. Aí eu vou conhecer cada um. O profeta diz que nós vamos conhecer um ao outro. A aparência não vai mudar. Eu quero dar um aperto de mão no irmão Brana. Eu quero dar um aperto de mão no pastor Osmar. Eu quero apertar as mãos de Paulo, de Pedro. Eu quero apertar as mãos dos meus irmãos que partiram. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso. Isso é vida. Esse gozo inefável. Essa graça soberana. Meus cabelos brancos desaparecerão. Vai voltar tudo pretinho, castanho, né? Ele era castanho Mendes, castanho claro, Mendes. Vai voltar tudo que era, aquele cabelo castanho. Essas rugas, não vai ter mais não. Esse óculos, vou deixar ele. Dentadura, vai jogar fora. Nós vamos ser o que era. Novo, bonito. Isso é o milênio. O relógio, ele não para, né? Ó, tá faltando 2 minutos para as 8. Dá vontade demais, né? Continuar. É uma fonte inesgotável.
É um buraco, cada vez mais tira, mais aumenta. O Espírito de Deus aumenta isso, amplia isso. O negócio vai ficando tão profundo, a gente vai entrando, e se não olhar no relógio, o tempo vai embora. Por isso, muitas das vezes, eu tenho que dividir a mensagem em 2, 3 vezes, porque é uma mensagem muito vasta, muito profunda, é uma fonte inesgotável. Agora, esta noite, eu quero falar sobre Isaías aqui. Haverá um alto caminho, um caminho santo. Agora eu desejo falar sobre o caminho de Deus. Ó, tá vendo? Agora que nós vamos falar do caminho, a leitura que nós lemos, já deu na hora de parar. Já deu na hora de parar. Caminho de Deus feito para nós. Bem, vamos deixar para domingo que vem, o primeiro dia da semana que vem, que essa palavra domingo, eu não gosto de falar isso. Domingo. Eu gosto de falar sempre o primeiro dia da semana. Segunda-feira, não tem feira na Bíblia. Não tem domingo na Bíblia. Sempre eu gosto de mencionar o primeiro dia da semana que vem. Mas poder continuar com essa mensagem, querendo Deus, trazer isso, explorar mais isso, porque isso aqui é muito vasto. Amém? Se você, irmão, foi abençoado, dá graças a Deus. Se Deus te abençoou, dê graças a Deus. Alegra diante de Deus. Não seja somente ouvinte da palavra, seja praticante. Porque que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma, ir para uma condenação eterna, entrar na segunda morte? Que adianta isso? Não. O negócio é ter vida eterna com Deus. O mundo passa, sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Deus te abençoe, preciosos irmãos que estiveram conosco, irmã Nayara, Deus te ajude, irmã Nayara, Deus te abençoe. Também nós temos aqui também o Gaspar Duarte, Gaspar Duarte, nosso vizinho aqui de frente, nos ouvindo. Muito bom, Gaspar. Mas isso então é maravilhoso. Deus possa te abençoar grandemente. Pastor Josué nos assistindo. Está muito bom. No primeiro dia da semana que vem nós vamos regressar. Amém? Deus nos abençoe. Fazendo uma pequena oração. Estamos encerrando e vamos agora tomar a ceia. Precioso Senhor Jesus Cristo, quero lhe agradecer, ó Deus, porque o Senhor me ouve, o Senhor tem ouvido a minha oração, o Senhor tem ouvido o meu clamor, e o Senhor tem me abençoado, ó Deus, de uma maneira peculiar, Senhor. Estou feliz por poder, ó Deus, posicionar nesta hora, Senhor. Crer. Poder, ó Deus, trazer essa mensagem como ela está escrito, Senhor. Entrar nessas profundidades. Isso é maravilhoso, Senhor.
Deus abençoa esse irmão, essa irmã, esse pastor que esteve conosco durante esse período, que eles sejam recompensados, abençoados. Ajuda eles, Senhor. Abençoa os que estão enfermos, cura eles, Senhor. Aqueles que são necessitados, precisam da tua graça, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Que cada um de nós sejamos mais despertados, ó Deus, para esta hora que estamos vivendo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ser verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos, crendo da maneira certa, correta, fazendo a tua vontade. Deus maravilhoso, tenha misericórdia, Senhor, nos dê uma semana abençoada que está começando hoje, nesse primeiro dia, possamos ter um tempo maravilhoso na tua presença. Ó Deus bendito, ó quanto amo, Senhor, como eu amo, Deus, porque primeiro o Senhor me amou. Eu amo, Senhor, eu amo. O Senhor é tudo na minha vida. Louvado seja o Senhor. Te peço, querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus os abençoe, irmão Ira Barbosa, que está nos assistindo. Deus te abençoe. Abençoe os irmãos que teve essa paciência de estar comigo. E volte nos ouvir primeiro dia da semana que vem. Tá? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.